Graças. Efeito espacial. Foi ou não foi? Oh. Tô com a capa do Super-Homem. Vocês viram? Não? Aí. Mas tô fraco mesmo assim. Falta de ar. Subi ali, deu ruim. O vídeo não saiu. O som também não. Aí, continuo fraco. Mesmo com a capa do Super-Homem. O que aconteceu? Vou tirar a capa. Não sei nem tirar, porque eu tenho nem força. Tira a capa aqui. Pode ser que dê resultado alguma hora. Com o que o Super-Homem perdia a força? Kryptonita. Então, os seres humanos, o que tira a nossa força, o que rouba a nossa força é o pecado. Esse é o paralelo. Com o Super-Homem, eu estava vendo que eu estava fraco, que mesmo com a capa eu não tinha força, mas era a Kryptonita. Era a Kryptonita que estava roubando toda a minha força. E eu olhei bem direitinho, e quando eu fui buscar o rótulo, o pecado que estava dentro de mim, estava me enfraquecendo cada vez mais. O que eu preciso fazer agora para me manter forte, para me manter seguro? Afastar o pecado de mim. Agora sim eu estou forte. Agora sim eu estou cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque o pecado foi para longe, vai para longe, Satanás, pecado, vai para lá. Que me mantém forte é eu correr fora do meu pecado, daquilo que habita dentro de mim. Então nessa noite eu quero falar com vocês algo interessante nessa série de mensagens, que eu quero deixar também uma orientação para você. Se você não escutou a mensagem de domingo passado, proferida aqui pelo pastor Kleber, eu estava aqui, escutei a mensagem e já tive a oportunidade de estar escutando alguns trechos da mensagem dele durante a semana. Eu queria incentivar você que escute a mensagem. Church on Atlantic, português, você tem acesso a toda a mensagem. Ali ele dá uma explanação e o início da mensagem com uma propriedade. Então você pode voltar. Você pode analisar, e se você perdeu alguma coisa, eu queria te incentivar a você ir lá e buscar e estar se conectando com toda a série de mensagens, tá bom? E essa noite nós vamos falar sobre como destruir o que rouba a sua força. Nós sabemos que o pecado, ele entra no homem através de Adão e Eva,
e faz morada no ser humano e que acaba nos afastando de Deus é o nosso pecado. Aquilo que a gente luta, a nossa carne luta, espiritualmente nós lutamos, o apóstolo Paulo vai falar, aquilo que ele gostaria de fazer ele não faz, e vice-versa, e aquilo que ele não quer fazer ele acaba fazendo, porque é o pecado que habita dentro dele, e é assim que acontece com as nossas vidas, a gente vai se aproximando do pecado, ou Satanás vai empurrando o pecado para cima da nossa vida e a gente vai se tornando seres humanos mais fracos, porque nós somos espirituais também. E o pecado é o que nos afasta de Deus, o pecado é o que nos envergonha, o pecado é o que nos separa da vida eterna com o Senhor Jesus. E nessa noite, eu queria falar com você sobre isso, como destruir o que rouba a sua força. Como? O pastor Cleber falou semana passada do livro, o livro, ele está no Amazon, você pode adquiri-lo, é barato, acho que custa em torno de $16, pelo material que é muito bom. Wesley, depois eu posso devolver seu livro, tá bom? Seu e da Gisele. Já filei aqui, não precisei comprar, depois eu te devolvo. Que rouba a sua força. O que eu gosto nesse livro aqui, o que eu gostei, e a minha tendência não é pregar sobre o livro, o pastor Cleber foi muito feliz, a gente tem o livro como um pano de fundo, algumas referências bíblicas, mas a gente não pode ser tentado a pregar página por página desse livro, porque nós temos liberdade espiritual para procurar, estudar e desenvolver a nossa própria mensagem. Então, o livro é só um pano de fundo para a nossa série de mensagens. Então, que rouba? O que eu queria te falar. No final de cada capítulo, o autor desse livro, ele fala assim, peraí, você está vivendo isso aqui? Você não precisa viver isso aqui. Ele dá passos de como a gente resolve a nossa vida espiritual e sair da cilada de Satanás, fugir do pecado, sair e botar ele para bem longe de nós. Então nessa noite, eu particularmente eu não gosto 3 passos para isso, como aquilo, eu prefiro Bíblia, mas como está tão arraigado na Bíblia, que faz todo sentido, como destruir o que rouba a sua força. Se você perdeu a mensagem de semana passada, a gente precisa voltar um pouquinho. Em 1 Coríntios 11:30 diz assim, por isso há entre vocês muitos fracos. Realmente, dentro da igreja, fora da igreja, no mundo secular, inclusive na igreja há pessoas fracas. O pastor Cleber usou um exemplo fantástico, exemplo de Pedro, porque quando Pedro andava, as pessoas queriam ir atrás da sombra do apóstolo Pedro para serem curadas. Meu Deus, que homem, que vida com Deus, fazendo milagre um atrás do outro, e poder de Deus. E a gente sabe que ele fugia do pecado, foi um homem que andou reto diante do Senhor, fez o conserto que tinha que fazer com Deus e viveu. E só que tem que naquela época, tinha muitas pessoas fracas, tanto na vida espiritual quanto nos lugares por onde Jesus passava, por onde os discípulos passavam, eles viam as pessoas completamente fracas espiritualmente. E o nosso papel como servos do Senhor Jesus é te dar material para que você não ande fraco, para você não ande cambaleando, caindo, tropeçando. Esse é o nosso papel, é te orientar espiritualmente, te dar palavras que você possa crescer espiritualmente. Então, há pessoas fracas entre nós, ou eu estou falando alguma mentira? Há pessoas fracas entre nós. Nos nossos dias de hoje, nós vemos isso muito claramente, como a igreja enfraqueceu. Ela vai se enfraquecendo ao longo dos tempos, quando ela vai tentando se alinhar com o mundo. Ela vai tentando alinhar com o mundo. Eu nunca gostei de pagode, nem quando não era crente. Você já viu? Vamos fazer um pagode agora. Aí o cara tenta trazer
O mundo para a igreja para o mundo, e a gente vai tentando se adequar ao mundo. Eu preciso falar algo para vocês. Se a igreja for igual ao mundo, a igreja não tem nada para oferecer para o mundo. Absolutamente nada. Nós somos diferentes. Nós fugimos do pecado. Se o pecado está aqui, eu dou meia volta, eu peço perdão a Deus, Ele vai me perdoar, e desse pecado eu não quero mais lidar com ele. Eu já cresci, já venci, já pulei de fase, já fui para uma outra fase. Ou então, aquela oração que a gente faz quando vai dormir. Oh, Senhor, abençoa, que eu tenha uma noite tranquila e perdoa a minha multidão de pecados. Ei, que crente é esse? Multidão de pecados. Na nossa vida, o pecado ele é um desvio, uma conduta que eu tentei chegar e não consegui. Porque tem pessoas que os pés vão a toda velocidade em direção do pecado. Tem alguma coisa errada. Mas como não ser fraco? Como se desviar do pecado? Porque o pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a vida eterna. Não. O salário do pecado é o quê? A morte. Querendo ou não querendo pecar, a morte vai nos tragar. Infelizmente, a Bíblia diz que aquele que morre, estando distante do Senhor, condenação eterna. Por isso a gente tem muito cuidado, muito temor e muito tremor quando a gente fala de pecado. Quero citar mais uma coisa que o pastor Kleber falou aqui, e foi muito feliz semana passada. Quando eu estou aqui na frente, pregando para vocês, é com temor e tremor no Espírito Santo de Deus. Você não está falando com nenhum legalista. Eu não quero aqui apontar o dedo para você, falar sobre pecado na sua vida, e eu tendo um pecado gigantesco na minha. Tem sido dias desafiadores na minha vida e na vida da minha família, porque quando a gente lidar com coisas de pecado, Satanás vem com toda a fúria. Ele não vem manso, não. Ele vem com toda a fúria. Por isso, aquelas pessoas que são mais próximas de mim, eu já pedi oração pela minha família, pedi oração pelos meus filhos, e interceda por minha vida, a vida do pastor Kleber, cada líder dessa igreja aqui, para que a gente não seja enganado por Satanás, nem derrubado por ele. Porque todas as vezes que a gente vem aqui na frente é com temor e tremor diante do Senhor, porque eu quero ter autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, do meu Senhor e Salvador Jesus, e fale para vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Primeiro, a chicotada vem na gente. O que eu tenho que consertar com Deus, eu tenho que consertar durante a semana, para que eu chegue aqui e eu fale com autoridade, poder, graça, e que quando eu fale, a minha palavra não seja mal interpretada, e que o Espírito Santo do Senhor seja o interlocutor entre aquilo que eu estou falando e aquilo que você está ouvindo. Que a palavra que você escute hoje seja a palavra de vida para a sua vida. E que você pegue o seu pecado, chacoalhe ele o tanto que você quiser na sua vida. O pecado tem que ser confessado e abandonado. Ponto. Queria orar nesse momento. Deus, usa a minha vida poderosamente nessa noite, para que eu fale com a autoridade do Espírito Santo de Deus, e que a palavra do Senhor encontre lugar em cada mente, em cada coração, e que possamos viver, Pai, segundo o Teu querer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Por isso, há entre vocês muitos fracos. Mas Daniel 11:32 vai falar algo extraordinário. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Nenhum amém. Amém.
Vou repetir. Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Amém. Glórias a Deus. A gente vai fazer proezas em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai habitar na nossa vida e a gente vai fazer proezas, como Paulo fez, como Pedro fez, como Tiago fez, como os grandes da fé fizeram, como pregadores do século passado fez. Eu creio que Ele possa fazer através da nossa vida também, da minha vida, de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, fazer proezas em nome de Jesus. Mas Daniel usa uma palavra aqui chave, uma palavra-chave que eu gostaria de deixar para o seu coração, para o meu coração nessa noite: o povo que conhece seu Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, do fundo do seu coração: você conhece a Deus? Porque é uma grande diferença, grandíssima diferença. Barack Obama. Quem já ouviu falar em Barack Obama aqui? Só 3 pessoas? Todo mundo já ouviu falar, certo? Se ele passar na sua frente, você vai conhecê-lo, certo? Conhecemos ele. Conhecemos Barack Obama. Qualquer político famoso, qualquer jogador famoso, pega aí o polêmico, mas é famoso, pega o Neymar. Neymar está vindo aqui, vai jogar um futebol aqui no fundo da igreja aqui semana que vem. Isso aqui vai lotar de gente. Quem conhece Neymar? Todo mundo conhece Neymar. Meio planeta conhece Neymar. Vírgula. A nossa língua portuguesa, ela deixa muitas brechas na Bíblia. E essa é uma delas. Conhecer. É uma brecha incrível. Incrível. E nós caímos nesse erro aqui. Por exemplo, o dicionário, o Aurélio vai definir o que é conhecer. Transitivo direto. Primeiro não precisa nem ter isso aqui, transitivo direto. Ninguém nem vai saber o que é transitivo direto. Perceber e ficar sabendo. Brasileiro é bom de ficar sabendo. Conhece fulano de tal? Ih, meu amigo íntimo. Nunca viveu com a pessoa. E se o cara for famoso, aí que a gente diz que conhece mesmo. Meu amigo, estudamos junto na 4ª série primária. O cara passou perto do outro. Eu falava para todo mundo que eu conhecia o Marcelinho Carioca, que a gente estudou na mesma escola e morávamos 2 ruas depois. Conhecia ele. Conhecia. Mineiro tem uma expressão maravilhosa que eu gosto muito dela. Muito. Se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Certo? O que é comer 1 quilo de sal com a pessoa? Toda vez que você vai temperar o bife, não é um pouquinho de sal? Quantos arroz dá para fazer com 1 quilo de sal? Então você vai ter que fazer muitas refeições com aquela pessoa, para você conhecer um pouquinho aquela pessoa. Você conhece a Deus? Sim, conheço. Talvez você conheça Deus de ouvir falar. Eu aceitei Jesus, aceitei Deus, levantei a mão e por ali ficou no raso. É o tal do transitivo direto, perceber ou ficar sabendo. E nós somos bons de ficar sabendo. Mas no hebraico e no grego, isso tem outra conotação, que é chamado iada. No hebraico e no grego é chamado iada. Olha a definição disso. Tanto no grego quanto no hebraico. A definição de conhecer. Conhecer é conhecer mesmo. Perceber, notar, observar, descobrir, entender, experimentar, preocupar-se, respeitar, se deixar descobrir, se familiarizar, se dar conta, de forma intensa e íntima, inclusive com expressões. No hebraico e no grego, conhecer é isso. Então, quando
O profeta está falando, nós precisamos conhecer Deus, é isso aqui. Eu preciso me familiarizar, eu preciso experimentar, eu preciso andar com Ele, eu preciso descobrir, eu preciso... Isso tudo aqui, que está aqui de forma intensa e íntima, inclusive usando as minhas expressões. Não sei quantos aqui já viram os hebreus louvando a Deus. Às vezes lá na nossa igreja no Brasil a gente recebia caravana judaica e tal. 99,9% tem negócio de dança, levanta a mão, fitinha para baixo, para cima, porque aquilo ali eles se dão a conhecer a Deus. Isso é tão intenso que às vezes a gente está louvando, o ministro de louvor está aqui, a banda está aqui em cima, tentando te conectar com Deus, e o cara está assim, sem nenhuma expressão. Conheço não, eu não sei para quem nós estamos cantando não. Não está falando nada no meu coração. A palavra conhecer no hebraico e no grego tem tanto sentido que eu não consigo ficar parado, eu levanto minhas mãos, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Quando eu me converti, eu detestava bater palmas. Depois que eu percebi para quem eu bato minhas palmas, que é para o meu Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, qualquer culto eu bato palma. É para Deus. Eu estou interagindo com o meu Senhor. Eu preciso conhecê-lo no profundo da minha alma. Eu preciso conhecer a Deus e me dar a ser conhecido a Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas você conhece a Deus, você vai no fundo, você tem coisas íntimas com o Senhor, você busca o Senhor com toda a intensidade, ou você conhece Ele da linguagem do nosso dicionário? Eu ouvi falar nele. O conhecer é tão íntimo isso, conhecer, o iada, intimamente, usada para se referir ao fato de que Deus conhece até o nosso coração. Ele conhece a batida do nosso coração. Tem um aparelho que mede aí como é que está a aceleração do seu coração. Deus não precisa desse aparelho não. Ele sabe a batida do nosso coração. Ele se interessa por nossa vida sim. Por isso que esse texto aqui faz toda a diferença. Deuteronômio 4, 29. Diz assim: e lá procurarão o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e encontrará. Porque quando a gente está buscando o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. Conhecer o Senhor intimamente. Usado para se referir ao fato de que Deus conhece até a batida do nosso coração. Conhecer o iada. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Simplesmente Adão não conheceu Eva. E aí, Eva, tudo bem? Prazer, de hoje em diante, eu sou seu marido, você será minha mulher e seremos uma só carne. Prazer. Não. Ele conheceu com todos esses adjetivos aqui. Ele percebeu, notou, observou, descobriu, entendeu, se deu a conhecer, foi conhecido. Se familiarizou com ela de forma intensa e íntima. Por isso fez uma fusão de uma só carne. Tiveram filhos. Intimidade. A intimidade de um casal, quando eles são ligados um ao outro espiritualmente, é a fusão de dois corpos que se tornam um só. E por isso que dizem que os filhos são a herança desse encontro maravilhoso. Intimidade, ligação mais do que corporal, ligação de almas. É isso que Deus espera da nossa vida. É isso que Ele espera.
Por isso, o que rouba a nossa força, se a gente conhecesse a Deus intimamente de todo o nosso coração e a busca fosse